Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sei o quanto vocês amaram um dos nossos episódios anteriores, que a gente trouxe bastante sobre inteligência emocional. O Bruno estava aqui comigo, o Thiago estava aqui comigo. E eu falei, cara, por que não a gente não pode fazer mais uma dobradinha? Mas a gente também pode abordar outros pilares onde a inteligência emocional, ela também é tão importante quanto, né? Então, o episódio de hoje, será mais um episódio para trabalhar a sua inteligência emocional. E hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas ao meu lado, que vão abordar temas incríveis. Tenho certeza que vocês vão terminar esse podcast aqui, ó, batendo palma, maravilhosa. Em pé. E eu vou começar apresentando ela que está ao meu lado esquerdo. Ela, maravilhosa. Ela falou assim, hoje a gente tá na mesma cor de paleta. Falam que quando a gente tá de roupa clara, a gente tá aberta a negócios. Eu gostei. Uau. Então hoje estamos mulheres de alinhado. Negócios, né? Ela que é criadora do Método MID, especialista em desenvolvimento infantil integrativo. Ela que é fundadora do Aline de Rosa Academy. Ela, gente, maravilhosa. Aline de Rosa. Que isso, que plateia animada. Adorei. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, Fabi. Tenho certeza que esse papo vai ser engrandecedor, inclusive, pra mim. Sim. Ensinar a aprender é coisa maravilhosa. Maravilhoso. E ela, que está ao meu lado direito. Ela que, toda vez que a gente encontra pessoalmente, a gente passa vergonha, gente. Porque ela é uma mulher enorme, maravilhosa. A gente, né, Aline? Hoje é sexta-feira, a gente tá gravando, a gente já vem de tênis. Mas a gente falou, não, vem ela. Então a gente precisa usar um salto, porque não dá, entendeu? Ela, portadora de 1,80 m de altura. Uau. Bióloga formada pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. Tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela também é hipnoterapeuta com especialização em gestantes. Isso. Renata Tricari, que está hoje na cor do Sobre a Mente, Brasil. Uma salva de palmas. Obrigada, Fabi. Uau, adorei essa Uau. apresentação. Uau, grande honra estar É você, aqui amor. hoje. Uma grande A sua apresentação honra. é você, então palmas pra você. Muito obrigada. Obrigada, Fabi, Rê, por ter muito vindo. obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Eu admiro muito o trabalho desse casal, gente. Sou fã número 1, então estou muito feliz de estar aqui mesmo, poder contribuir com esse assunto que eu amo, né? Sim. Que é maternidade e mais ela com esse assunto infantil, que para mim também é sensacional. Então eu vou com certeza aprender muito hoje também. Pra vocês saberem, tanto a Renata quanto a Aline, elas também têm uma aula bônus especial no Sobre a Mente. Então, pra quem não sabe, pra quem perdeu o episódio anterior, eu comentei um pouquinho mais sobre, acho que eu nem tinha falado em nenhum podcast anteriormente, mas no último mês, foi em abril que a gente lançou, né? Eu já perdi noção do tempo. Eu lancei o Sobre a Mente, que é um curso exclusivo de inteligência emocional na prática. Então, você aprende através de 5 etapas, de forma prática, como desenvolver inteligência emocional, o que significa emoção, como que você lida com ela, como que você trabalha com ela. Então, assim, é pra você que já tá mais avançado, é pra você que quer começar. Então, é um guia maravilhoso. Só que fora isso, eu até comentei isso no último podcast, que existem pessoas que utilizam a inteligência emocional em outras áreas da vida também. Utiliza na maternidade, utiliza para gestantes, né? A gente teve o Thiago que utiliza em arte marcial, então na parte mais de atividade física. O Bruno, que ele trabalha toda essa parte técnica disso, e eu não vou falar quem mais, porque a gente tem mais pessoas que também ensinaram no Sobre a Mente. Mas eu fiz questão de tirar vocês do curso e trazer para um lugar acessível. Então, para pessoas que ainda não investiram, mas que são pessoas que estão sempre aqui com a gente, estão sempre escutando, estão sempre prestigiando o podcast, são pessoas que estão aí todo dia, sabe? Dispostos a aprender, a querer mais, que buscam por conteúdo, que busca, sabe? Pelos 2 minutos, para transformar a vida, para fazer diferença na vida delas. E a gente sabe que a vida não é só trabalho. A gente não precisa de ajuda e direcionamento só no mundo dos negócios. O podcast, ele traz muito isso. A gente ajuda muito pessoas a, sabe, como prosperar, como ter abundância, como crescer profissionalmente. Mas eu sou muito fã, eu bato muito na tecla, acho que eu sou muito uma defensora de que, cara, de nada adianta você estar arregaçando de trabalhar, de ganhar dinheiro, crescendo profissionalmente, se você não tem maturidade para conseguir girar os outros pratinhos. Com certeza. São E equilibrar muitos. a própria vida, né? A felicidade, ela é extraída das relações, principalmente. Primeiro a nossa com a gente mesmo e depois da nossa com as pessoas ao nosso redor. Então, de nada adianta uma super riqueza. Acho que a crise da meia-idade, ali em torno dos 40 anos, traz muito isso também.
legal, eu cheguei nesse cargo, legal, eu comprei esse apartamento, eu tenho esse carro, eu tenho isso tudo. E se as minhas relações estão ruins, essa sensação de felicidade, ela não vem, né? Fica esse vazio. E isso vem da inteligência emocional, vem dessa relação com você mesmo, primeiro. Vou até aproveitar esse gancho que a Aline deixou de felicidade e até pensando que a gente tá nesse rumo que vai um pouco além do que é o trabalho. O que é felicidade pra vocês? Vai, Rê. Começamos bem, Vai, já que eu já estou olhando Você pra tomou vocês, café já antes desse podcast? Eu queria um Bela, cafezinho. Se essa tivesse um característica. cafezinho, Ana, vocês têm cafezinho? Eu aceito cafezinho. Tem Obrigada. cafezinho? Aceito também. A gente quer cafezinho, Vamos né? acordar, né, Vamos Rê? acordar, Ficar igual a Fabi aqui. Vamos, hora energia, gente. Bom, Fabi, felicidade pra mim é você estar satisfeita com a vida que você leva, apesar das dificuldades que a gente tem, sabe? Então, eu acho que é você olhar para trás, para o seu passado, para aquilo que você construiu e ter orgulho, né, do que você construiu. Mesmo sabendo que nós somos pessoas que têm defeitos, né, que erramos, Sim. mas olhar para isso com orgulho pelo que você fez de bom, eu acho que isso traz felicidade. E a felicidade não é uma coisa constante, que você acorda, sou feliz, né? Não, a gente sabe que existem os altos e baixos. A felicidade é um estado. É um estado, exatamente, onde a soma, né, dos momentos ruins e dos bons prevalece o seu foco nos momentos bons, né? Então, os momentos ruins acontecem, mas para onde você foca, expande, a gente sabe disso, e a gente focar naquilo que a gente fez de bom é o que vai fazer essa sensação de completude interna. Você sabe que, pra quem não sabe, tirando sobre a mente, eu tenho lapidação que ele é presencial. Ele é um outro formato, mas dentro do lapidação eu tenho uma aula que eu falo só sobre felicidade. E eu achei pertinente falar sobre isso para pessoas, porque, cara, eu por muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso ou conhece alguém que passou por isso. O Caio falava assim pra mim, parece que você é sempre infeliz. Porque você tá sempre reclamando, nada pra você tá bom, nada pra você tá suficiente. Era uma fase que eu não entendia propósito. Era uma fase que eu não entendia o valor da família. Era uma fase que... Sabe aquela fase que você não sabe quem você é, você não sabe o que você faz. Você só vai vivendo e você vai, tipo assim, se alimentando das coisas que vão aparecendo na sua frente, mas sem intencionalidade. E, de fato, tudo pra mim era um problema. Eu era aquela pessoa negativa. Tudo era aquela pessoa... ruim. Não dá nem pra imaginar. Eu era. Não te conheci nessa fase. Parece outra pessoa É distante, mas é bom eu me lembrar dela pra ver o caminho que eu percorri, sabe? É engraçado que várias vezes eu recebo mensagem no meu Insta de pessoas falando assim, ai, nossa, eu te acompanho, sei lá, não sei quantos anos e é gritante a diferença. Então tem um povo que lembra dessa Fabi antiga. Me faz Tem lembrar esse de onde eu histórico. vim. E, cara, eu comecei a refletir há um tempo, principalmente sobre o que é felicidade. E o quanto as pessoas ficam numa busca louca dessa felicidade. Pensa assim, eu falo disso, né, Aline? A gente que trabalha com mídia social, pô, ninguém fica ali postando o dia inteiro tudo que deu errado. Claro Então, que sei não. lá, quantas pessoas você segue no Instagram? Eu diminuí bastante pra 160. Eu sigo 400 e poucas. Quantas que você segue, Rê? Eu acho que eu sigo umas 600, 700, se eu não me É engano. isso aí. Estamos Pensa próximos. assim, se você pega metade do seu Instagram, cada um postou uma coisa positiva no dia. Você olha aquilo e você teve um dia, desculpa a expressão, de merda, Aquilo vai te afetar. te afeta, você acha que você não é feliz, Uhum, que a com sua certeza. vida não é boa, que o que você tem não é o suficiente. Porque você tá sendo exposto a 15 segundos positivos de 200 pessoas que estão ali no seu Instagram. E eu comecei a me questionar, cara, o que dentro do que eu vivi, do que eu vivo, o que é felicidade pra mim? Então eu penso assim, felicidade, pico de felicidade, meu casamento, o nascimento dos meus filhos, uma conquista profissional, o dia que a gente entrou nesse prédio pela primeira vez como o nosso escritório, a hora que eu olhei todo mundo sentadinho ali, e eu falei, cara, que loucura, esse prédio é nosso agora, sabe? E minha mudança de faixa, sabe, coisas assim. E são milésimos de segundo, né, Fabi? Agora, como é que seria o meu dia se todos os dias fossem assim? Você acha que esses momentos iam ser momentos de felicidade? Com certeza não. Não ia. Então, Ia ser normal. você entende que a galera tá numa busca irreal de Não, irreal. felicidade? É real, de felicidade. Porque a felicidade não tá fora. Sabe o que é curioso como a felicidade não tá fora? Quando você perguntou como você se sentiria se visse 15 segundos de felicidade em todo mundo. Eu ia responder o contrário. Eu falei, nossa, será que eu tô errada? Eu fiquei pensando.
Não, mas eu ia ver que ia me trazer alegria, ia me trazer um olhar positivo para a vida. Então, olha como a felicidade não está no quê, e sim no que eu estou Como você vibrando interpreta. internamente. Uhum. Então, o que a Rê falou, eu ia falar muito parecido sobre felicidade. Para mim, eu ia dizer que é uma sensação de dever cumprido. Isso aí. Então, é uma coisa que eu sempre falo no meu conteúdo diário para as minhas alunas. Não é o que você conquista, não é onde você chega, porque para mim é infinito. A gente está sempre um passinho a mais. Uhum. É o que você sente em relação ao caminho. Então, eu posso não ter chegado lá, mas eu tô muito feliz de estar aqui com A vocês gente hoje, falou por isso até no outro exemplo. Exatamente. podcast, não tem um chegar lá, Não né? tem um chegar lá, não tem essa Não linha de existe esse chegada. Mas a gente precisa ter isso que você falou, Fabi. De você chegar aqui, você parou um pouco, olhou pra todo mundo e falou, cara, que foda isso. E muita gente ia chegar e ia falar, vamos, porque não tem isso ainda, porque tem que pintar a parede, porque tem que não sei o quê. Essa E sou eu não ia agora nesse viver, momento. não Eu ia- tive esse momento de felicidade, mas agora eu tô assim, um vamos pintar essa lampejo, parede. né? Um lampejo de luz, né, Fabi? Fazendo reunião, tava a Fabi mostrando parede. Aqui, ó, Eu tem que tava com pintar o aqui. pintor, eu quero pintar essa parede, eu quero pintar essa parede. É que, gente, o meu ascendente é aquário, então ele não me permite ficar nas coisas comuns. Eu preciso fugir do óbvio, sabe? Mas sabe uma coisa muito louca também? Da gente pensar assim, quando a gente não tem os picos de felicidade, o que que tem? E as pessoas, às vezes, elas acham que o oposto da felicidade é a tristeza. E já para pensar Interessante. que não é? Não significa porque você não está tendo aqueles picos de felicidade, esses momentos de uau, Super estímulos. de super estímulos, que significa que só porque você não tem isso, que você não tem nada. Só que eu até quero que vocês compartilhem se vocês já perceberam isso. Eu percebo assim, quanto mais eu evoluo na minha inteligência emocional, quanto mais eu evoluo no meu autoconhecimento, quanto mais eu entendo, sabe, esses momentos de felicidade, eu confesso, mais distante eu fico da tristeza. Uhum. E entre a felicidade e a tristeza, sabe o que que tem? Nada. Como se a plenitude é como se ela fosse um vazio. Mas não é um vazio ruim. É um Não. vazio que não tem oscilação. Talvez as pessoas que talvez não consigam entender isso, eu acho que é uma brisa muito distante. Mas é importante a gente falar. Pra mim não é. Pra Eu mim até dou também uma não. aula sobre isso. Porque Pra mim senão as também não pessoas, é. às vezes elas acham que, cara, sei lá, acho que tem alguma coisa. Eu já me questionei e falei, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? E foi de eu começar a me perguntar mentalmente. Começou a aparecer conteúdo pra mim de pessoas que falaram exatamente sobre isso. E eu falei, cara, agora eu entendo. Ô, Fabi, você já pensou que esses extremos, tristeza e felicidade, são como impulsos animais? O bicho tem medo, ele ataca, ou ele se esconde, né? Mata o filhote, porque senão o filhote vai morrer. Sabe esses impulsos? Nós temos esses impulsos. Eu tomei água no Lado E- primitivo. Tá empolgada. No café nem chegou, a gente já tá assim. Imagina quando a gente tomar o café. E a gente também tem esses impulsos, seja de uma grande emoção, de ficar eufórico, que também não é muito legal. Eu não quero ficar completamente eufórica. E essa tristeza profunda. A nossa grande missão de vida, enquanto seres humanos aqui, é justamente não viver nos extremos, porque nenhum extremo é saudável, Sim. nem a pessoa que é sempre feliz, né? Eu não quero conviver com uma Exatamente. pessoa que acorda empolgada pulando Não, e vai até dormir porque não empolgada pulando. existe, né? É. Essa felicidade 100% do tempo, ela não existe. Não né? existe. Ninguém é assim. E aquelas que têm muitos super estímulos, aí tem um outro porém, porque aí ela enfrenta o tédio. Quando nada mais tem para conquistar, nada mais tem de desafio, vem o tédio. Aí Como é que lida com o tédio, né? Exatamente. Mas você sabe que até pra nós que somos mães, e até pra quem tá escutando, isso é muito importante, as pessoas não falam. O ócio, ele é fundamental para nossos filhos. Sim. Porque eu, com a Bela, eu me cobrava muito em relação a isso. De que eu achava que eu tinha que estimular ela o tempo inteiro. Que eu tinha que estar em cima o tempo inteiro, porque eu só tinha ela. Por isso que eu falo, gente, segundo e terceiro filho é uma bênção. Porque a gente vê que não é bem assim. Eu achava que eu tinha que estar o tempo inteiro com ela fazendo coisa. Por quê? A minha criação foi assim. Mas você não é recreadora de festa infantil. Domingo você- agora é aniversário do meu pai, a gente vai pra lá. Eu já estou me preparando psicologicamente, porque se eu sentar... Rob, venha, Rob! Rob, venha desfilando. Pra vocês que estão no Spotify, vocês vão ter que ir pro YouTube pra ver performance de Que Rob isso? trazendo cafezinho Com pra fumacinha, gente. e não Gente, é com fumacinha fumaça, que isso? Digital, é Sim. fumacinha Isso é padrão real. podcast. Meu Deus do céu, que isso, hein, Rob? Muito obrigada, você é muito gentil.
Rob, Deus abençoe, viu? Amém. Ele pague também. O que eu tava falando, gente? Não sei, o café roubou a cena. O que a gente tava falando? Dos filhos, Ah, de dos entreter filhos, o dos tempo filhos. inteiro. Isso Que aí eu vou lá no meu pai, e assim, eu já sei que se eu for pra lá e eu ficar sentada no sofá, meu pai vai me tratar como uma péssima convidada. Eu vou ser obrigada a ficar o dia inteiro fazendo coisas, levantando, jogando, brincando, né? Porque não existe esse ócio na minha família. E eu, por algum momento, eu repliquei esse padrão. A gente até falou um pouco disso no último podcast, que o quanto a gente replica padrões Sem que estão dúvida. muito enraizados. A nossa vida adulta é para isso, né? É para rever e deixar para trás aquilo que é hereditário, para que nós possamos assumir a nossa individualidade, com o nosso Uhum. pensar crítico. A gente foi dotado de uma inteligência. E essa inteligência, ela precisa estar acima de um comportamento hereditário. Porque eu quero ser melhor que os meus pais e eu desejo que os meus filhos sejam melhores que eu e que eu tenha sabedoria de lá na frente, quando eles forem adultos, eles disserem, ô mãe, eu sei que você se esforçou, mas aqui, hoje em dia a maternidade é assim, tá? E eu ter na paz, na interna, que falar, tá tudo bem, eles precisam ser um pouco melhores que eu não fui perfeita, né? Esse é o caminho. Sabe que eu acho que essa ficha cai quando a gente vira mãe? É, eu também Essa acho. ficha cai da gente... Que a gente julgava tanto os nossos pais, né? Mas quando, na própria gestação, eu acho que a gente já começa a ter essa mudança de percepção, né? Do Demais. que a nossa mãe enfrentou quando estava grávida. Então, o nosso julgamento, ele rebaixa muito mais, né? Você começa a ter uma conexão maior com seus pais. E quando eu tô gritando, eu sou, gente, já falei, eu sou colérica, meio explosiva, e por isso que eu estudo educação, que é o quê? Pra me melhorar. 2 colegas. Uau! Você é? Vocês duas, né? Você é o quê? Eu sou mais... Qual que é o oposto? Fleumática. Mais fleumática. É. É, porque eu falo mais Tem um- na personalidade, né? Que eu uso É. mais aqueles do Big Do Big Five. Isso. E aí, quando eu tô, às vezes, eu explodo, e a minha missão é explodir cada vez menos, e não nunca mais explodir, porque isso é irreal, isso não vai me gerar felicidade, né? Eu vou Sim. perseguir uma missão impossível. E aí, quando eu tô explodindo, eu falo, gente, eu tô gritando igual a minha mãe, coitadinha da minha mãe, era isso que ela passava? Aí a gente sai daquele lugar, né, rede, e fala, nossa, como minha mãe gritava, pra um lugar de, nossa, como deve ter dado trabalho pra E minha quando mãe. a gente tá as crianças gritando, você para de gritar! Desculpa, gente, se gritou o som aí. Mas você manda teu filho parar de gritar e você tá sendo a outra louca gritando. gente. Exato, Já me não, peguei faz nessa sentido. várias vezes. Tá Várias vendo? vezes. Tem gente que me critica quando eu grito. Isso é natural. Tá vendo? Vamos anotar quem tá criticando. É um caminho de autoobservação e de cura. Isso é um caminho de cura e isso é um Sim. caminho que traz felicidade, se a gente linkar com felicidade. Ah, então peraí, eu não preciso ser a mãe que nunca grita? Não, querida, não precisa ser a mãe que nunca grita. Mas você precisa ser a mãe que grita cada vez menos. Sim, que toma consciência disso, Isso, né? isso sim. É, e entender o porquê que você grita. Então, por exemplo, eu já percebi que quando eu tô muito cansada, quando eu tô com muita fome, Uhum. Sim. Fome. Sono. domingo, que são, Fome me pega. domingo pra mim, olha que coisa doida, é o dia mais difícil. Sabe por quê? Porque é o dia que eu não faço exercício físico. Então eu sinto que a minha disposição é diferente. Então, pelo fato de não ter feito atividade física, parece que não teve aquela limpeza Verdade. cerebral. Então eu já sei que eu preciso me proteger de mim mesma, porque é um Uhum. dia que eu estou mais propensa a perder a paciência com mais facilidade. Eu fico mais irritadiça, É, eu fico mais, Eu também tenho essa sabe, eu tendência. fico meio letárgica também um pouco, sabe? Eu sofro disso igual você. Se eu não faço exercício físico, sai de baixo. Eu fico com outro humor. É verdade, a nossa energia muda mesmo. Então, A gente por tem que exemplo, aprender a canalizar isso, né? Exato. O dia que eu não faço. Porque não tem só. O exercício é bom pra nós três, ok, nós estamos na mesma energia. Mas não é só o exercício que é capaz de colocar essa energia pra fora e descobrir esses caminhos que são. Sim, é o autoconhecimento. É, né? o autoconhecimento, São os exatamente. recursos que a gente vai adicionando. E uma coisa que hoje eu comecei a perceber assim, cara, eu não quero ser essa mãe doida que grita, explosiva. E é exatamente isso. Quando eu olho assim, você fala, você é perfeitona? Não sou, pelo contrário. Eu até brinco que tem a hashtag Menas. Eu sei que Menas não existe, mas. Só pra Menas explicar mãe. pro pessoal, né? É tudo Porque, bem, é uma assim, brincadeira. a intenção é exatamente essa. Eu cada vez ser uma mãe melhor do que eu já fui. Eu ser uma esposa melhor do que eu Uhum. era. É uma Uhum. progressão contínua, né? Mas de cada vez mais me conhecer tanto que eu consigo ensinar as crianças para que elas também aprendam com elas. Então, por Perfeito. exemplo, assim, tem horas que eu falo assim, eu estou muito cansada. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não quero brigar, eu não quero gritar, eu não quero que a gente tenha confusão. Só que eu estou muito cansada. Se a gente extrapolar, a gente vai para um lugar que a gente não quer. Vai dar ruim. Uhum. E até para eles identificarem que, cara, criança cansada, criança com fome,
Não tem jeito. É um caos. Não tem Se comunicação o adulto que não sabe dá controlar, primitivo, imagina né? a criança, gente. Não tem como. Isso que você falou é perfeito. Não tem como um pai e uma mãe levarem seus filhos até onde eles próprios não foram. Então, por exemplo, se eu quero ensinar sobre paciência, sobre gentileza, sobre tratar bem os amigos, sobre não bater um irmão no outro, eu preciso ser esse exemplo no meu comportamento. E mais, aí vem o X da questão. Não só no meu comportamento com eles, mas no meu comportamento com o marido, por exemplo. Então, sabe essa coisa que a gente vai se aprimorando? Eu Aham. também. Há pouco Sim. tempo atrás, caiu uma ficha pra mim. Eu guardava toda a minha paciência, que é pouca, pros meus filhos, e nenhuma pro marido. Tá errado isso? Tá errado. Então, as crianças precisam ver que o meu relacionamento com ele, não só com ele, esse é só um exemplo, mas com a minha funcionária, com o porteiro, com a moça do supermercado, que o meu tom de voz é gentil, que eu sou respeitosa, que eu paro, olho no olho da pessoa, né? Sim. Então, esse exemplo é o que molda a personalidade e, portanto, a inteligência emocional da criança. Fica Então- muito mais do que as palavras, né? Ah, muito mais. O discurso, ele é esquecido pelo cérebro, Uhum. mas o nosso comportamento gera um sentimento, e um sentimento deixa marca. Sim. Exato. Exatamente. Aí a gente vai para outro nível de educação, que é o do perfeito. exemplo. Então, a gente precisa trabalhar a inteligência emocional, não tem outro caminho. A gente precisa aprender recursos, né, que é o que eu ensino. Mas só recurso fica num campo da decoreba. Decorei. Então, um monte de gente vai falar, decorei, mas não tá funcionando na minha casa. Eu já sei logo, tá sem Porque decorou. presença. Uhum. Então, tá agindo só aqui, não desceu pra cá, pro sentir. Aquilo que eu falo precisa ter um sentimento atrelado. E quem tem filho sabe, você pode disfarçar que você tá cansada, que você tá irritada, mas Eles você fala assim, percebem. vai pro banho, por favor. Ai, mas eu falei super bem com meu filho, nem desrespeitei ele. Mas aqui, essa boquinha assim, que é bem de colérica, essa É. boquinha aqui, tô irritada. Mordendo o dente todinho, assim, né? Não é? Aham. A gente tá crente que a gente tá disfarçando, só que não tá. A Gente, criança incrível percebe. isso, né? Eu tava ontem atendendo uma paciente que vai ter filho agora, né? Ela tá gestante. E a gente tava conversando exatamente sobre isso, porque eu tava fazendo um tratamento com ela, preparando ela pro choro do bebê. Olha. Porque não adianta a gente romantizar, né, a gravidez e o pós-parto, porque não é romântico, gente. Não então, é. o choro do bebê é uma das coisas que mais influencia na depressão pós-parto, inclusive. Né? Então, a gente tem que olhar para Ainda isso. mais quando você não sabe o que fazer com o choro. Né? Quando você não sabe o que fazer. Então, a gente trabalhou isso daí, e aí eu tava falando exatamente o que você disse. Porque o bebê, ele também percebe Percebe? o nosso estado emocional, Mas né? você sabe que, olha que coisa interessante. Mesmo sem enxergar É uma, perfeitamente. é uma conexão invisível que Exatamente. a ciência não provou, não importa. Todas as mães que pariram um filho sabem que existe. É impossível Sim. não sentir essa conexão. A Mia é completamente diferente da Bela e do Theo. Aí você fala assim, Fabi, mas o que tem a ver? Eu tive um choque muito grande quando a Mia nasceu e a Bela chegou na maternidade e segurou a Mia no colo. Então, foi Deus que me deu o privilégio de ver aquela cena. Porque eu olhei a Bela, ela tava no sofá de São Luís com as pernas esticadas. Era meio metro de perna pra fora do sofá. Ela é muito E segurando a Mia muito pituquinha. Nossa. E aí, sabe, eu tava até pensando isso hoje, eu até arrepiei. Aquelas frases, eu falei assim, nossa, a Mia não é mais bebezinho, ela tá tão mocinha, tá tão independente, ela pega o próprio copo, ela pega água na A Bela. geladeira. A Mia. A Mia tá super... Então, assim, ela tá já não super é mais independente. aquele bebezinho. E aí vem aquela frase que todos os nossos avós falam, nossos pais falam, e a gente não dá muita atenção. Aproveita porque passa rápido. Quando a Bela nasceu e o Theo nasceu, eu engravidei do Theo, a Bela tinha 10 meses. Então, eu tinha 2 bebês em casa. Eu olhava a Bela como se ela fosse muito grande perto do Theo. Então, eu tinha 2 bebês. Era um caos. Ficava sempre muito cansada, irritada. Aquilo ali, eu não aproveitava aquilo. Aquilo eu queria que passasse rápido. Eu tava desesperada porque eu queria O que olho do passasse rápido. furacão. E passou. E aí, quando eu pisquei, a Bela tava com as pernas compridas pra fora do sofá, segurando a Mia. bebezinho. E eu me questionei, cara, eu voltei no tempo. E eu consegui me lembrar que eu fazia a Bela dormir no colo. E eu ficava contando. 1, 2. E eu colocava na minha cabeça, eu vou chacoalhar até 100. 100 eu vou colocar no berço. Cada pessoa cria a sua estratégia Ela tem interna. meta Né? pra Eu, tudo, tinha né? meu- Pra isso. eu criava meu método.
Tipo assim, eu vou contar até 100 e 100 eu vou colocar ela no berço, ela tem até 100 pra dormir. Tipo assim, de onde, gente? De onde? É exaustão. A exaustão. Cansa- Eu não Faço. aguentava mais. E aí, a hora que eu via a Mia, eu falei assim, cara, de fato passa rápido. Eu vou ter que aprender a curtir isso, porque se eu não curtir, vai ser mais uma que vai passar assim. Sim, e aí É vem o mesmo. arrependimento. Ó, Rê, você não tem noção. Quando a Mia nasceu, e aí a gente foi pra casa, e eu sou ruim de acordar. Eu gosto de dormir, gente. O Caio não tem problema. O Caio, ele dormir, eles são muito bem resolvidos. Eu não. Você entendeu? também não. Eu sofro, eu gosto, eu sou... Gosto de dar a mão pra Morfeu. Isso, eu também falo isso. Vai pro colo de Morfeu. E aí, a hora que a Mia chorava, eu levantava. E eu não levantava mais. Que merda! Tá chorando! Que inferno! Eu levantava. Ai, tá chorando. Que fofinha. Vem aqui com a mamãe. Aí eu colocava na cama, assim. Ai. Vou poder dar carinho. Aí o Caio acordava e estava eu lá com meu cabelo todo arrumadinho. 3 da manhã. Ai, tá chorando. Que fofinha. Que fofinho. Tá Aí eu colocava no fortalecendo o berço, pulmão. ai, toda mole, porque eu sabia que, assim, daqui 3, ia dar 2 meses, 3 meses, ela já tá dormindo a noite inteira. Sim. Ela já, e é impressionante, ela veio uma criança, não que, acho que cada um tem o próprio tempero, né? Isso é Sim. independente do que a gente, A da maternidade que personalidade. a Eles gente trazem. vive. Mas eu vejo nela, num processo de bebê, um bebê muito menos irritadiço, muito menos estressado. Todo mundo fala, ela é tão simpática, assim, não que os outros 2 não sejam, mas tem muito mais leveza nela. Claro. Mas por quê? Porque eu tive mais leveza na forma como eu encarei o processo que a gente viveu juntos. Com certeza, Fabi, isso faz toda a diferença. Porque você já tinha mais experiência, então você já sabia o tempo que ia durar cada fase, né? Mas por que a gente não tem isso muito, no primeiro? A gente No não primeiro até falam, mas a gente não acredita, Não porque a gente não acredita. vivenciou aquilo tem. ainda. A gente só tá pensando na dor, Exatamente. A sobreviver, né? a sobrevivência. Não E a minha sabe. diferença pros meus é muito parecida com a sua. É 1 ano e 3 de diferença. Então, o Gabriel tinha 1 ano e 3 quando a Amanda nasceu. Então, ter 2 bebês em casa sua é foi maior ainda, desesperador. menor Não ainda. tem outra palavra, é sobrevivência. Então, eu uso essa empatia com as mães também, quando elas têm 2 juntos. Vai passar, mas eu não gosto de falar isso, vai passar, porque a pessoa tá ali no caos. Ela não quer ouvir que vai passar, Sim. óbvio que vai passar. Eles Exato. não vão estar na faculdade fazendo esse caos em casa, né? Vai. Então eu digo, segura, eu sei que tá difícil. Não tem outra coisa pra falar, eu sei que tá difícil. Vamos fazer uma rotina, vamos tentar botar pra dormir cedo, pra você ter um pouco de descanso, de respiro. Mas é uma fase extremamente desafiadora. Aí, olha que. Extremamente. Aí, se a gente volta pra felicidade, né? A mesma situação pode te desesperar e te levar pro fundo do poço, o neném acordando e você Uhum. desesperada. E a mesma situação, gente, ela é idêntica, com os mesmos efeitos biológicos. Te despertou do seu sono REM, você teve que levantar, teve que ir lá acalentar. Às vezes a gente demora pra dormir, né? Fica exausto, fica, será que vai chorar de novo? Será? Durmo ou já fico acordada? E mesmo assim você tava feliz. Então, é a mesma cena, é a mesma A mulher, mesma coisa. é a Sim. mesma casa, mas a felicidade, ela tem níveis diferentes nas 2 cenas. Porque é a percepção como a gente escolhe enxergar cada coisa, né? Sim. E aí você vê que o poder tá Exatamente. dentro de você. Não é fora. Ai, pau. Que coisa linda. Mas, não, Sensacional. mas isso é muito legal falar, porque é uma coisa que eu falo pras pessoas, né? A dor, ela é inevitável. Eu acho que tem algumas coisas na nossa vida que a gente foge, a gente tenta fugir. A gente age como se nunca mais elas fossem se repetir, mas é inevitável. A dor é uma delas. Problema é outra delas. Então, assim, Sim, eu não quero sentir dor. Cara, você vai sentir pro resto da sua vida. exatamente. A não ser que você já foi, né? Problema. Que eu nem você vai sei ter se a gente problema vai sentir pro alguma resto Eu da nem sua sei, vida. desconforto porque eu lá, nunca né? fui, então... Então, e aí, pensa assim, são coisas que a gente, como ser humano, ele tenta fugir de coisas que são inevitáveis. É verdade. Exatamente. E se a gente aprender a ressignificar a forma como a gente enxerga isso, será que a gente não consegue passar por esses processos da dor, do problema, de uma forma muito mais... Eu não posso Madura. falar mais simples, mas Mais assim, madura. mais madura. De você olhar para aquela dificuldade e até no momento é difícil, porque a gente tem a emoção, né? E a nossa emoção às vezes domina mesmo. Mas que seja depois, você olhar e falar, poxa, mas isso que aconteceu, que parece ser ruim, eu aprendi mais, eu evoluí mais. Querendo ou não, 1 milímetro a mais eu estou Nossa. evoluída, eu estou mais madura. Com certeza. Então você enxergar aquilo que aconteceu como uma oportunidade para você ser uma pessoa melhor, porque é isso que a gente busca, né? É até interessante que a gente entrou nesse assunto de dor. Existe a dor física, né? A dor fisiológica, a Isso. dor real, palpável. Exato, do E tem a estímulo. dor mental, que são bloqueios que a gente vai criando.
E dentro da hipnoterapia de parto, eu não sei se você consegue chegar a anular a dor. Mas você muda tanto a mentalidade da pessoa que a percepção de dor é completamente diferente. Exatamente. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Até para as pessoas que não vão parir de novo, sabe? Num processo de dor da vida real. Dor real, pra A tudo, dor né? de tudo, não só do parto. Exato. Como que a gente consegue mudar a percepção dessa dor que a gente sente? Então, Fabi, a gente tem a carga emocional da dor, né? Então, a dor ela é formada pela carga emocional e o estímulo físico causado ali. Então, vamos supor, encostou a agulha na sua pele, né? Perfurou, vai ter a dor do estímulo. Mas e a carga emocional da dor? Essa a gente nunca fala e a gente tem que levar em consideração. Então, a hipnose e outras técnicas também são utilizadas, elas vão atuar aí, diminuindo, rebaixando essa carga emocional da dor. E essa carga emocional vem da onde? Vem das experiências que a gente mesmo viveu, né? Daquilo que já aconteceu com a gente, que o nosso cérebro faz a associação, ele liga, né, as casinhas ali, e aí você tem essa percepção justamente porque você já sentiu aquilo antes. Então, é o que a gente até fala, né, da vacina, que eu faço muito essa comparação de quando o bebê vai tomar a vacina pela primeira vez, ele nunca viu aquilo, aquela agulha, e ele não sabe que aquilo dói. Então, ele chega lá para tomar a vacina e ele nem chora, ele só é uma pessoa de jaleco branco, ok, tal, tá com o negócio na mão, beleza. Furou, aí depois é que ele sentiu a dor. Ele toma vacina todo mês. Coitadinho. Todo mês. Todo mês ele vai ver o jaleco, a seringa. E aí, conforme ele vai vivendo a experiência, todo mês, ele está conectando que a agulha mais jaleco branco mais, né, posto de saúde igual a dor. Então, ele fez uma equação ali. E aí, quando ele for lá pela 30ª, não sei quantas vezes, ele vai chegar lá, ele já vai chorando antes mesmo de tomar a vacina, porque a carga emocional da dor. E não tá é ali. só isso, também tem a carga emocional das pessoas que estão junto. Então, pensa assim, Também. nesse exemplo, a mãe. A mãe já Também. faz a criança sofrer antes da criança sofrer. Aí, quando ela termina, às vezes nem foi tão ruim. Teve a picadinha, mas a mãe Sim. sofreu tanto que a criança acaba Justamente. sofrendo Ah, sem dúvida. Justamente. pela sofrência da A mãe, conexão. Ô, Rê, você fala isso, eu fui, assim, numa viagem ao tempo no parto da Amanda, que eu não consegui ter um parto normal do Gabriel, meu primeiro, e quis muito dela. E aí eu tava ali, já com 38 semanas, esperando pra ter o dela, e comecei a procurar ferramentas, porque eu não morava aqui no Brasil, e isso já tem quase 7 anos, então não tinha tanto conteúdo. É engraçado, cada ano tem mais formas de a gente estudar. E aí eu fiquei, como que eu vou lidar com essa dor? Eu não tenho referência. As mulheres, primeiro que eu tava sozinha em outro país, e as mulheres da minha família não pariram de forma natural pra eu sentar e conversar. E aí eu caí num vídeo no YouTube, consegui escutar uma coisa boa, que às vezes é interferência, a gente tem que achar que o Sim. universo ajuda. Com certeza. E eu queria tanto aquele parto, porque eu sabia que provavelmente ia ser meu último filho, e eu queria viver essa experiência que eu não consegui do primeiro, mas eu queria muito. E eu tava muito feliz, eu tava mais feliz e empolgada do que com medo da dor. Então, meu cérebro, ele mudou a forma de encarar a dor. E minha doula falou assim, Aline, quando a dor vier, não enrijece o seu corpo, o seu músculo. Tenta deixar a dor passar por você como se fosse uma onda. Não luta contra ela, aceita ela. E pensa assim, a cada dor, você tá mais perto do seu exatamente filho. isso. E aí, na hora da dor, eu conseguia lembrar. Eu não enrijecia, eu falava, vem, 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 que eu tô te amando. E eu não lembro de ter sofrido, assim, é claro, toda você já grávida fez esquece. uma auto-hipnose, praticamente, o que você fez, né? Eu tive que me esforçar sozinha E sem você, antes se eu tivesse você, Você né? desviou o seu foco, quer dizer, você ressignificou a dor, então, ok, tem um incômodo físico, fisiológico do que está acontecendo, uma contração, tá, né, trabalhando no seu corpo, porém, ela tem um significado muito maior que isso, quer dizer, isso aqui não é mais prioridade. Isso aqui antes que estava nível 10, hoje ele está nível 6, porque a prioridade é o meu bebê estar mais próximo de mim a cada contração. É isso mesmo, eu coloquei outra emoção. Ao invés de, tô com medo dessa dor, eu botei uma emoção. Cara, que eu tô conseguindo meu parto normal. Perfeito. E a minha doula, eu falei, chega na hora de que vai sair, você sente vontade de fazer número 2, né? Aí eu falei... Você tem que ser lá, como Aí se eu falei, fosse. então, eu tô com vontade de fazer número 2. Aí ela falou, duvido. A minha doula, duvido. Eu falei, é sério, eu tô... Aí ela, você tá muito bem pra quem tá com 10 de Tá dilatação. plena. Aí eu falei, aí ela, só mais uma contração, Aline, mais uma, pra gente ter certeza. Ela tava duvidando de mim. E aí explodiu minha bolsa na Olha próxima só, contração. Aline, que legal. E de fato, tava coroando. Pra você ver como eu tava bem.
bem por fora, eu tava bem Sim, controlada porque eu tava sim. muito feliz. Então é incrível o que você falou, a gente coloca outra isso. emoção em cima da sensação física, né? Exatamente. E essa memória é a que fica. Quando você lembra do seu parto, você tem essa emoção positiva também. É que você verdade, colocou, tenho mesmo. né? Então é isso, Fabi. É a gente desviar o foco para aquilo que é Como bom, nosso para aquilo cérebro que é está incrível, né? acontecendo. É muito E incrível. aí é o que elas não sentem realmente a dor, ou elas dizem que sentiram, mas não era importante aquilo, e por não ser importante, ela reduz muito, né? Então é o que a gente faz realmente, é mesmo esse trabalho que você fez consigo mesma, é o que a gente faz também com as mulheres que vão para o parto. E Você aí- pega elas antes, grávidas? Antes, a gente faz esse trabalho em Ah, que torno de umas legal. 4 semanas antes. Se o desejo dela é só o parto, porque tem umas que querem trabalhar ansiedade, quer trabalhar outras questões. Uhum. Mas se for só o parto, 4 semanas antes tá ideal, faz um atendimento por semana. E você tá criando conexões Nossa. ali para esse dia acontecer. E não é só pro parto, né, Rei? Essa ferramenta, ela vai conseguir Pra usar tudo depois, dura, né? Dura pro pós-parto, né? Mulheres que passam por um Mas preparo você sabe que mental. isso é muito interessante da gente falar? Pensa assim, por que as pessoas... Ai, eu esqueci a dor e eu voltei de novo e voltei de novo. Isso serve pra vida em qualquer coisa. Eu penso, por exemplo, no meu processo de... Sabe, de amadurecimento, de quando eu saí de casa, de quando eu comecei a empreender, o meu começo do relacionamento com o Caio. Amor, vem aqui. Dá beijo em todo mundo. Ele tava com uma achou que perninha ia pra passar, fora. Ele foi percebido. saindo assim. Eu vi. Já Parece tivemos que vem o Rosa aqui, do dá oi Caio. pras pessoas, né? Eu não sei, esse Oi, podcast você tudo ainda bem? participa. Pegaram Você ainda você. faz parte do podcast? Você ainda faz parte? Oi, turma! E aí? Tudo bem? Como Ó, vai? Não quero atrapalhar, já atrapalhando, eu tô curtindo. Hoje eu tô do lado de lá, tô com a galera hoje. Tá batendo Batendo palma. Tô batendo palma. Beijo pra todo mundo. Obrigada. Daqui a pouco a gente já tá acabando. Mas eu tava pensando assim, cara, hoje quando eu olho, quando eu tava naquele momento, era muita dor. A dor do processo, né? É isso que a gente tava falando até um pouquinho antes de entrar nesse assunto do parto. Era tanta dor que a gente não consegue enxergar nada além da dor. Uhum. Só que depois que você supera, você tem a sua recompensa. A recompensa, ela é tão positiva, que ela meio que anula o processo da dor. Então, por exemplo, quando eu tento fazer reaver memórias do meu passado, de tudo que eu passei, as dificuldades, é tão distante. É tão distante. Parece outra vida. Parece outra vida. A gente Essa fala. dor que eu tenho certeza de que quando eu estava vivendo ela, que eu tava morrendo, que eu tinha úlcera, que eu passava mal, que eu fui pro hospital, sabe? De Nossa. tão, eu tive úlcera, de tanto ansiedade, nanana. Quando eu olho hoje, eu falo assim, eu preciso resgatar isso de uma forma muito profunda pra trazer essa pessoa que viveu tudo isso, porque é tão distante, a recompensa hoje é tão boa, Ah. que ela anulou tanto esse processo, que é uma memória vaga. E é importante a gente pensar isso, né? De quando a gente tá no momento do furacão, e a gente vai ter vários, já que a dor e o problema é inevitável, e você acha que isso não tem saída, você acha que você vai viver essa dor de forma repetida pro resto da sua vida, você só vai se você não tiver coragem de dar o próximo passo e confiar em buscar a recompensa. Isso é maravilhoso. O que Exatamente. você falou, isso que você falou é o que eu coloquei de pitada para os meus problemas e desafios, sejam qual for. Você falou assim, dar o próximo passo. Só que você vai dar esse próximo passo sem ver o chão. Exato. Se você ficar esperando, eu tô na dor, no desafio, aquele emprego que eu queria não veio, aquela amizade que eu perdi não voltou, eu não consegui o dinheiro que eu tava buscando, qualquer dor, material, física, emocional. Se você ficar esperando ter segurança para refazer essa questão, você não vai refazer. Porque esse passo que você falou, dar o próximo passo, é no vazio. É aquele vazio que a gente falou. E aí eu trago pra mim, né, pra eu sobreviver a esses momentos de forma consciente. A minha pitada é a fé. Não é uma fé religiosa, é fé. Fé na vida, fé Sim. nos crer, encontros, na ajuda, fé, Esperança. esperança. Eu vou dar esse próximo passo e não me importa o que vai acontecer, eu só preciso continuar. Não importa mais o resultado, eu só preciso dar o meu melhor agora. Qual é o meu melhor agora? Se isso eu não tenho controle. Então, pra mim, essa pitadinha que faz com que eu vá, mesmo com medo, é essa fé.
E é aquele vazio que você falou, né? Quando você Maravilhoso. falou do vazio no começo, eu imaginei a gente no espaço, tipo, a gente saiu do planeta e a gente ficou boiando no nada, assim. Do nada, exato. Não é isso que você sente isso também? aí. E sobre o vazio, eu ouvi uma vez o Fábio William. O Fábio William, ele é jornalista, ele era jornalista da Rede Globo, ele saiu agora recentemente. Ele falou uma coisa pra mim que ficou marcado tão forte sobre esse vazio, né? Ele fala assim, Renata, você já parou pra pensar que nós somos formados pelo vazio? Aham. Aí ele falou, como é uma célula? Né? Você tem um núcleo, aí você tem o citoplasma, e entre o núcleo e o citoplasma, o que você tem? Um E vazio. se nós somos formados por células, então o vazio, eles... Você Faz sabe, olha que parte. coisa louca, eu acabei de É ver que incrível, eu né? escutei Que em incrível. algum lugar sobre o vazio, ele é tão importante que se não existisse o vazio, não existiria absolutamente nada, porque tudo ia estar... tudo ia ser uma única coisa. É uma coisa só. Pensa assim, se não tivesse o micro vazio, o nada. A gente não ia ter individualidade. a gente Eu não ia ser eu, Gente, você não ia que ser louco, você. né? Perfeito. Isso é inacreditável. Inacreditável. E aí o vazio, como que a gente aplica isso na vida? Porque eu também, sabe, você falou que sua família faz coisa o tempo inteiro. Eu cresci ouvindo, tem que fazer, tem que ser autônoma, não depende de homem, vai lá, vai atrás de carreira. Eu cresci assim, nossa geração, em termos gerais. E aí eu cresci, hoje eu trabalho de casa, sou adulta, casada, tenho um filho, e eu trabalho de casa há muitos anos. E eu não descansava, eu percebi que eu ficava o dia inteiro em casa, e ficava exausta, mais exausta que meu marido que volta do escritório. Como é que pode? Aí eu descobri que eu não descansava. Falei, cara, eu trabalho de casa, que é o sonho de todo mundo, poder almoçar e se jogar no sofá. Eu nem isso fazia. E aí eu comecei a perceber que eu não vivia esse vazio que eu podia me dar. Então eu não descansava, eu achava que eu era errada, que eu não estava sendo produtiva, que eu era Se sentia preguiçosa. culpada quando descansava, Muita né? culpa. Você é preguiçosa, é por isso que você não prospera. Olha aí, você no sofá. E Aquela eu tinha. vozinha, né? E aí eu comecei a trabalhar essa questão e ela foi muito além para minha individualidade, de me dar a autorização de descansar sem isso afetar minha autoestima. Eu continuo sendo boa, eu continuo sendo competente, eu continuo sendo capaz, inclusive quando eu descanso, porque isso é respeito ao meu corpo, Sim, faz parte do respeito a seu mim. processo de ser quem você é, né? É. Então você tem que encarar como parte do processo, igual o exercício físico, né? É Quando a verdade. gente pratica, a gente não tem um intervalo de descanso entre um exercício e outro, senão você vai fadigar e aí você vai durar menos naquilo que você está fazendo. É a Então você tem mesma que encarar coisa. dessa forma. E aí é um nós, mães, vazio, temos né? muita dificuldade, né? Nossa, disso. pior Sim. ainda. Falo que nasce uma mãe, nasce Nasce uma uma culpa, culpa. assim, né? Escrito, porque não é possível. Mas eu acho que é do ser humano, né? Eu não acho que é sua mãe, não. Eu acho que não é sua mãe, Eu não. mas nós acho que mais, essa eu frase acho. é todo mundo. Né, consegui um novo emprego, nasce uma culpa. Ai, será que eu vou saber? Eu lembro quando eu tava assim no mercado tradicional. Nossa, eu nunca vou conseguir responder isso. Ah, meu Deus, por que eu fui aceitar? Será que eu expliquei tudo pra eles que eu sabia fazer? Né? E começa. Acho que é muito parecido. Aqui com um filho é muito intenso, O né? Não filho é tem muito folga. intenso, é verdade. Porque no trabalho você sai e fala, beijo, chefe, Beijo, fui. tchau. Com o filho não tem Sim. beijo, tchau, né? Você dá, mas ele vem atrás de você, não rola. Exato. Muito bom! Muito gostoso esse bate-papo. Gostaram? Muito, Nossa. demais. Vamos Sensacional. sair com esse Ficaria vazio horas. aqui maravilhoso. Pra gente encerrar, acho que vocês já sabem ou não sabem, mas a gente tem sempre uma perguntinha final que a gente gosta de uma mensagem. Aquela frase de caminhão, se vocês fossem caminhoneiras, se vocês fossem dirigir o caminhão de vocês. Qual é aquela frase de para-choque que vocês compartilham como o lema da vida de vocês, que vocês podem deixar pra galera do podcast? Primeiro Rê, eu. olha lá na sua câmera, ó. Tem uma câmera ali só pra você, ó. Fabi e todos nós, todos vocês que estão nos assistindo aqui, o autoconhecimento e a importância do autoconhecimento, não só para você que é mulher, para você que é mãe, mas para todas nós, né? Faz uma diferença imensa para aquilo que a gente acabou de falar aqui, que é a felicidade. Então, não tem como você ser feliz sem se autoconhecer, sem saber como o seu cérebro funciona, como suas emoções funcionam, como elas operam dentro de você. Então, você precisa se autoconhecer. Busque isso, seja através do Sobre a Mente, que é um programa incrível, mas busque isso para que você, de fato, passe por essa vida e cumpra uma missão, para que você deixe algum legado. Então, se você realmente quer isso para você, autoconhecimento e inteligência emocional é o caminho. Muito bom. E a gente vai deixar o link do Sobre a Mente aqui para atendimento para quem quiser saber mais. Muito bom, Rê. Obrigada. E você, Eline? Minha frase de para-choque de caminhão, essa eu repito sempre, é do meu caminhão mesmo, que eu dirijo. Não existe autoeducação. Vou falar de novo que eu errei. Vai. Não existe educação sem autoeducação. Educação vem primeiro.
E isso tem um motivo. A gente não pode educar, ensinar ou reverberar positivamente na vida do outro se a gente não conquistou isso pra gente internamente antes. Então, como eu falo basicamente com mães, eu sempre digo isso, não é egoísmo se cuidar, não é egoísmo sair, fazer sua unha, sair de casa e fazer seu exercício, sair pra tomar um suco com a sua amiga de infância, dar risada. Não é deixar o seu filho pra trás, isso não é abandono. Pelo contrário, isso é educação. Ele vai descobrir que quando você sai e você volta feliz, quando ele for adulto, ele vai poder fazer o mesmo por ele mesmo. Ele vai saber dizer não quando aquilo desrespeitar os seus próprios limites. Então, seja você essa pessoa feliz. A sua felicidade educa o seu filho. Então, não existe educação sem autoeducação. Perfeito. Muito bom. Maravilhoso. Faça umas palmas nesse podcast maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela presença de Obrigada a vocês. você. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Vocês que gostaram, curte, compartilha, comenta, faz com que essa mensagem se propague para quem precisar dela. Tenho certeza que, de alguma forma, são sempre 2 minutinhos, né? Às vezes alguém pode ter 4, 10, 20, não importa, mas É verdade. um insight que vocês peguem, que vocês compartilhem, que alguém também pegue, a gente ajusta a rota e a gente continua caminhando, a gente continua prosperando, a gente continua crescendo, porque eu acho que é esse o jogo da vida, né? É Sim. crescer, prosperar e contribuir. Então, hoje fica aqui a nossa contribuição. Espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês no próximo episódio do podcast.